Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de ergonomia. E nesse vídeo eu vou falar para vocês do método RULA, que faz parte aí do nosso módulo de métodos de avaliação de postura, tá? RULA vem de Rapid Upper Limb Assessment, ou avaliação rápida de membros superiores, tá? Na verdade, esse método ele serve para a gente fazer uma avaliação completa do corpo, mas com foco especialmente aqui nos membros superiores, no tronco, nos braços, no pescoço, tá ok? Então vamos lá. O foco desse exercício aqui é a gente fazer o nosso exercício, né? Então eu passei para vocês um exercício com 3 casos e a ideia é que vocês usem a planilha aqui para responder os casos. Essas planilhas já estão programadas. O método RULA, ela basicamente funciona com pontuação, né? Você vai dando pontuação a depender do tipo de postura que o funcionário tem. Depois você vai fazer uma análise com base em algumas tabelas e aí você vai ter um resultado dessa análise. Aqui no caso já tem essa planilha com essas análises já programadas, tá? Vocês vão preencher aqui a planilha com os resultados a partir daqui do exercício e ele vai dando resultados aqui embaixo para a gente avaliar, fechou? Então vamos começar aqui com o caso 1, ó, linha de montagem de painéis eletrônicos. É um funcionário que ele trabalha aqui nessa bancada, consertando painéis eletrônicos, placas mães, etc. E ele trabalha em pé nessa posição. Vamos avaliar, tá? Ele fala que o operador realiza uma inserção manual e soldagem de componentes em placas de circuito fixadas em uma bancada sem regulagem de altura. Então, a própria bancada não tem regulagem de altura, ele também não está sentado, tá? A tarefa exige precisão visual contínua, fazendo com que o operador trabalhe inclinado sobre a bancada, com os braços suspensos e sem apoio. Bom, essa avaliação ela consiste em 2 grupos, tá? Primeiro, o grupo que vai ter maior peso, que são os grupos dos membros superiores, então inclui ali o ombro, antebraço, punho, e depois os membros inferiores, né, que ele considera aqui, que são, né, do grupo, o grupo B, que inclui aqui pescoço, tronco e pernas, tá? Vamos começar aqui. Ele fala que esse funcionário aqui, ó, o ombro, pessoal, a gente vai pegar aqui do ombro até aqui o cotovelo, tá? Essa posição em relação ao tronco, ó. Então ele está dizendo que o braço direito tem um ângulo de 40 graus em relação ao tronco, enquanto o braço esquerdo tem um ângulo de 15 graus. Então a gente vai vir aqui na tabela e vai analisar, ó. Os dois braços estão inclinados para frente. Como o braço esquerdo tem 15 graus, até 20 a gente vai dar um ponto. Então, o braço esquerdo, um ponto. Já o braço direito, ele está com 40 graus, então ele está aqui, ó, de 20 a 40, 4 pontos. Perdão, 2 pontos, né? Bom, o braço direito está com o ombro discretamente elevado e sem apoio para os braços. Então, a gente pode considerar que o ombro está elevado, sim, nos dois casos. Não está abduzido e não tem apoio para os braços, tá? Segundo caso, vamos lá, posicionar. Aqui agora o antebraço, ou seja, é a relação aqui do cotovelo, essa parte aqui do braço, né? Começando aqui pelo cotovelo, e a relação em relação o ângulo em relação ao ombro, né? Essa parte anterior. Ele fala aqui que o braço direito tem a flexão de 95 graus, ou seja, se eu pegar aqui em relação ao ombro, né? Ele vai ter 95 graus de angulação. Então, ó, de 60 a 100, a gente tem um ponto, que é o nosso caso, né? De 0 a, ou seja, o braço reto 60 vai ter 2 pontos, mais do que 100, 2 pontos, e tem ali o adicional por abdução, né? Para você abrir o braço, que ele cruzar ali a linha de média do corpo. No nosso caso, ele está com 95, então ele está aqui. Opa, perdão, é isso mesmo, isso, 95, então ele está entre 60 e 100, do lado direito, e o lado esquerdo, um ponto e um ponto. E ele fala que ele trabalha sem cruzar a linha média, então, cruza a linha média, não, não. Punho. Punho direito, extensão de 20 graus. Então, de até ó, zero, ou seja, pegar uma postura neutra, sem angulação é um ponto. Até 15 graus seria 2. Até 15 graus para baixo seria 3. Ou mais de 15 graus para baixo seria 3. Mais de 15 graus para cima também 3. Nosso caso tem 20, lado direito. Então, 3. E o lado esquerdo ele fala que tem 10, ou seja, estamos nessa situação aqui com 2.
Desvio de pontos, ele fala que tem um desvio acentuado e uma rotação ampla, ou seja, então tem desvio de punho. O punho fica aberto, ó, tá vendo? Tem um desvio para o lado ou para o lado para o outro. E ele tem uma rotação ampla. Então, rotação ampla. Ele complementa dizendo o seguinte, ó, em relação ao adicional para atividade muscular, ele fala que esse funcionário ele trabalha com postura estática mantida por mais de 1 minuto contínuo. Então, nesse caso aqui, ó, vamos pegar a postura estática mais de que 1 minuto. E ele pega ali ferro de solda, pinças, equipamentos ali de eletrônicos que não são muito pesados, né? Então, menos de 2 quilos. Ausente, né? O menor que 2 quilos, tá? Fizemos aqui a avaliação dos membros superiores. Ele deu a nota aqui dos membros superiores. Agora vamos para o que ele chama de grupo B, né? Os membros inferiores, que também inclui tronco e pescoço. Pescoço está com a inclinação de 25 graus. Então, de 0 a 10, 0 a 20. Aqui deve ser de 10 a 20, né? Deve ter um errinho aqui, perdão, na imagem que eu peguei. Mais do que 20 ou está estendido para trás, tá vendo? Então, nesse caso aqui, 25 é mais do que 20, então 3 pontos. Mas, para visualizar o solda, porém, não há rotação nem lateralização, ou seja, não tem rotação nem lateralização, tá? Tronco, flexão de 25 graus, ou seja, de 0, 0 a 20, 20 a 20 a 60, né? Então tá aqui nessa situação, 3 acima de 20. Sem rotação e sem lateralização, ok? Os pés estão duplamente apoiados, os dois pés estão apoiados no chão e equilibrados. E aqui a gente vai trocar, né? Fica 1 minuto e menor que 2 quilos, tá? E aí nós temos os resultados finais. Ó, repara, nesse caso aqui ele deu 6, ou seja, é uma postura inadequada, né? Ele teria que ter aqui uma cadeira, né, de preferência com apoio de costa, a bancada com altura regulável, para ele regular isso conforme a altura dele, se ele vai trabalhar em pé ou sentado. Então tem uma série de ajustes que teriam que ser feitos aqui na postura, para que ele não tivesse, no local de trabalho, no layout de trabalho, para que ele não tivesse essa postura, que como resultado aqui, ó, como deu 6 lado direito e 6 lado esquerdo, ou seja, os dois casos tá aqui, ó. Ele precisa investigar, ou seja, ele precisa interromper o trabalho, precisa ser estudado, investigado aqui como é que é o funcionamento do trabalho dele e mudar o mais rápido possível, tá? Acima de 7, essa pontuação aqui tem que mudar imediatamente. Aqui até 6, 5 a 6, existe ali um prazo, né? Mas a ideia é que você mude o mais rápido que você puder. De 3 a 4, você vai investigar e estudar formas de melhoria, né? E se der 1 ou 2, tá, a posição está aceitável. Então, o caso 1 aqui deu uma posição pra gente ruim, tá? E aí vem as perguntas. Ó. Determine o score parcial do grupo A e B, tá aqui, dos dois lados. E depois o score final do Rula, tá? Tá aqui os dois lados, nota final de esquerda e direita. Identifique quais segmentos corporais receberam maiores penalizações biomecânicas e justifique. Ou seja, vocês vão analisar aqui para mim, ó, quais desses segmentos afetaram mais essa nota ruim. Basicamente, vocês podem ver aqui pela pontuação. Ó, a gente pode avaliar pela pontuação. Repara que o punho tem uma pontuação que foi bem ruim, bem alta. Para a postura da cabeça e do tronco, né? Se ele tivesse sentado, às vezes com apoio nas costas, apoio da cabeça. Se ele tivesse ali com os braços numa posição mais confortável, a gente teria o apoio para os braços, por exemplo, né? A gente teria uma situação muito mais aceitável aqui para o trabalho dele. Beleza? Vamos para o caso 2. Venho aqui para a próxima abinha, tá? Caso 2. Posto de inspeção e embalagem final. Ou seja, é uma funcionária que recebe ali a roupa, ela vai inspecionar a roupa e depois embalar. A operadora realiza inspeção e dobra das peças de vestuário estendidas em uma mesa ampla e em seguida realiza o ensacamento da expedição. O layout do posto exige que ela se estique repetidamente para frente ou para o lado para alcançar e dobrar as peças, tá? O trabalho é realizado em pé. Vamos lá. Grupo A, ombro direito, 95 graus. Então ele está aqui, ó. Opa, mais de 90. Realmente ele está com o braço bem esticado, o ombro bem esticado, né? Então, 4 pontos, tá? Enquanto o braço esquerdo está até 80, então de 45 a 90, 3 pontos. Ele não há elevação de ombro nem abdução e não tem apoio, ou seja, não tem apoio nem abdução nem elevação de ombro. Segundo item, antebraço, flexão de 10 graus. Se eu olhar aqui, ó, no caso do antebraço,
De 0 a 60, 2 pontos. Então, e não cruza a linha média, então não tem um ponto extra aqui, tá? E punho direito, posição neutra. Então tá aqui, ok? E não tem desvio lateral e rotação neutra, ou seja, não tem desvio nem rotação. Então vamos tirar aqui a rotação e não tem desvio. Vamos lá, ele fala aqui pra gente, né, que em termos de atividade muscular é uma ação repetitiva, que é realizada mais de 4 vezes por minuto, 4 ou mais vezes por minuto. E em relação à força, é o manuseio de lotes de peças dobradas de 3 a 5 quilos, de forma intermitente, ou seja, de forma intermitente ela recebe aqui um lote de roupas, né? De 3 a 5 quilos. Então a gente pode considerar que de 0 a 10, e não é que ela fica com aquele peso de forma estática, né? É um período intermitente. Então fizemos a avaliação aqui do grupo A. Vamos agora para a avaliação dos outros membros, né? Então, grupo B. O pescoço tem flexão de 15 graus. Então, de 0 a 20, 2 pontos. E tem rotação, mas não está lateralizado, tá? O tronco tem 30 graus, ou seja, está aqui ó, de 20 a 60. E ele tem tanto a torção lateral como a rotação, né? Então, sim e sim. Em relação às pernas, em pé, com o apoio simétrico do corpo. Ah, tá. Aqui no caso dela, nessa postura específica, né? Ela tá com um pé só no corpo, apoiando o corpo inteiro. Então aqui eu posso considerar que pernas e pés não estão apoiados ou equilibrados, tá? E aí temos o resultado final. Ah, tá. Quase que eu esqueço, né? Ação repetida por mais de um minuto e de 3 a 5 quilos intermitente entrando nesse grupo aqui. Resultado final, 7. Ou seja, precisa ser investigado o local de trabalho dela, o layout aqui do espaço de trabalho. E precisa mudar imediatamente. Ela precisa interromper o trabalho. Enquanto ela não for treinada e o layout não for alterado, não deve continuar. Vamos lá para as perguntas, né, da atividade. Determinar o score do grupo A e B, depois a nota fiscal a nota final do Rula. Identifique e discuta a combinação, como a combinação de flexão e torção impacta a pontuação. Então repara que tem vários itens aqui onde ele tem rotação, torção, lateralização. A ideia é que vocês, para a gente responder essa pergunta, a gente teria que mudar aqui todos os locais onde tem esses desvios, ver o impacto que isso tem na nota para poder dizer aqui, né, como é que essa combinação de fato interfere na nota. Se ela piora a nota expressivamente, se ela piora um pouquinho a nota, como é que isso funciona. Então façam seus testes aí, depois respondam a pergunta. E no item 3, sugira modificações ergonômicas no layout da mesa e no processo de trabalho para eliminar movimentos assimétricos e os alcances excessivos, ou seja, como é que vocês remodelariam esse espaço aqui para ela receber a roupa, desempactar a roupa, inspecionar a roupa, embalar e guardar a roupa. Como é que seria esse espaço para que ele fosse adequado aqui para ela, tá? Talvez trabalhar sentada, com uma cadeira de rodas, né, que se mova, não sei. Então pesquisem, vejam certinho aí e respondam a pergunta, tá? Vamos agora para o caso 3. Vou abrir aqui a aba 3. Vamos começar, né? Nesse caso aqui é um abastecimento de retura com enxertos metálicos. Basicamente, ele precisa inserir essas formas metálicas aqui no equipamento para fazer a compressão, né? E aí ele fica nessa posição em média, ó. Então, ombro direito, flexão de 115. Então, mais de 60, ou mais de 90 aqui, 4 pontos. E ombro esquerdo 120 também está mais 90, então também 4 pontos, tá? Ombros elevados, mas sem abdução e sem apoio, ou seja, os ombros dele fica elevados, mas não tem os outros itens. Antebraço. Analisando aqui, ó, em relação ao antebraço, quase um ângulo zero, né? Está dizendo aqui que o ângulo do braço direito foi 15, ou seja, de 0 a 15 dá para considerar um ponto.
Dois pontos, na verdade, né? Perdão. Zero seria pegar a posição neutra do punho, é um ponto. No caso dele aqui tem 15. Então tem um pouquinho de desvio, né? São 2 pontos pro lado direito. E 2 pontos pro lado esquerdo. Tá 10 graus, tá? Punho. Perdão, vamos lá, voltando aqui. Antebraço, ó, 120. Então, acima de 100 de ângulo. 120 não, perdão, 120 foi o ombro, né? Antebraço, 15 graus da direita. Ou seja, de 0 a 60, 2 pontos. E 10 graus da esquerda. Também 2 pontos. E ele não cruza a linha média do corpo, tá? E punhos, 30 graus da direita. Ou seja, mais do que 15, né? E punho esquerdo, aqui tá 320, mas tá errado, tá, pessoal? Deveria ser 30 também, ó. É, existe um desvio radial e uma rotação ampla. Então, nesse caso, existe o desvio com rotação ampla. Em relação ao trabalho dele, ou no caso aqui dela, né? Postura estática é mantida por mais de 1 minuto. E ela precisa sustentar aí 4 quilos de forma estática. Então, de 0 a 10, estática. Vamos agora para os outros membros, né, do grupo B. Pescoço 15 graus, só que olhando para cima para guiar o molde. Então, seria esse caso estendido, ó. Mas não há rotação nem inclinação. Posição do tronco. O tronco está ereto, está ali entre até no máximo 10 graus, está um pouco para trás, né? Então, podemos considerar aqui como o tronco ereto, ele não está inclinado para frente, com leve inclinação lateral, mas sem rotação, então tem inclinação lateral. E os dois pés estão apoiados de forma equilibrada, tá? Atividade aqui, ó, postura estática por mais de 1 minuto. E ele segura ali uma forma, né, que são 4 quilos, de forma e ele fica parado, né? Então, de 2 a 10 quilos e um movimento estático, ele não se mexe, né? Ele fica com aquilo parado. E aí temos o resultado final, ó. Deu 7 também, então também é uma posição ruim, tá vendo? Inclusive, é uma posição, um trabalho que precisa ser investigado para mudar o layout, para capacitar o trabalhador para que ele fique na postura correta e tem que ser modificado imediatamente, ou seja, porque é uma postura que vai trazer para ele a curto prazo problemas aí de saúde, tá? Vamos responder aqui as perguntas, né? Primeiro ele pede aqui para avaliar o grupo A e B, e depois eu escolho o final, fizemos aqui. Analise o impacto biomecânico da combinação de elevação do braço acima de 90 graus, extensão do pescoço e sustentação da carga estática, ou seja, é um trabalhador que ele fica o tempo todo com o braço, extensão do pescoço para trás, o braço está elevado, segurando uma carga, né? Então, como é que isso impacta, né? Se a gente modificar essas posições aqui, né? Abaixar seus braços, tirar essa extensão de pescoço, como é que isso afetaria essa posição? Melhoraria, ficaria, tem pouco impacto, né? E sugira modificações ergonômicas no layout do equipamento e no processo de trabalho para eliminar, vou até botar o aqui, né? Para eliminar a elevação excessiva nos membros superiores. O que vocês pesquisam, né? O que vocês poderiam fazer aqui para poder eliminar esse tipo de postura, para que não fosse necessário ficar nesse tipo de postura aqui para o encaixe da forma, tá? Bom, então o exercício é isso. Eu quero que só vocês pratiquem, né? A aplicação do método, vejam os resultados, façam testes aqui de modificações para ver o que afeta a mais, o que afeta menos, né? Lembrem que aqui nas pontuações, ó, quanto mais altas, pior é a pontuação. Então, dá para a gente entender aqui quais são os elementos que estão impactando mais na nota ruim que ele teve. E são os elementos que vão testando o que poderia ser feito para modificar. Depois pesquisem aí formas de modificação no equipamento, no layout de trabalho, para que ela possa aí ter um trabalho mais confortável e com menos risco, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Falou.